Bem, vamos começar a nossa conversa com o zootecnista Guilherme Minsen, mais especificamente sobre o naufrágio do navio boiadeiro no porto de Vila do Conde. Guilherme, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Nós ainda temos muitas informações desencontradas, principalmente com relação a números e coisa parecida. Mas isso que aconteceu em Vila do Conde não havia acontecido em nenhum outro lugar, não tem parâmetro? É um desastre, Mauro, de uma proporção muito grande, que até hoje não teve nenhum porto, nunca teve um acidente desse tamanho. Aportado. Aportado, ele estava amarrado, ainda estava ancorado, né? E nós nunca tivemos qualquer relato no mundo desse porte, e principalmente que envolva tantas coisas e tantas autoridades no momento. Então é por isso que ainda está meio conturbado, não tinha planos com relação a isso, não tinha parâmetros nenhuma preocupação com relação a isso. O navio, quando chega, a primeira coisa, quando um navio do exterior, ele tem que vir para a Capitania dos Portos. A Capitania dos Portos tem que dar o ok para esse navio, para ele poder ir para o porto, para ele poder fazer esse embarque. Isso tudo foi feito dentro das normas, dentro da lei, tudo dentro do protocolo exigido para isso. Após isso, ele chegou no porto, ele já está no berço onde ele faz esse embarque, então aí entra o Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura e Pecuária seus técnicos vão ver se esse navio ele tem as condições do embarque, enfim, são várias medições e aferições que são feitas. Ok. Depois nós temos a nossa Agência de Defesa, a DEPARÁ, Agência de Defesa e Vigilância do Pará, que tem que dar também a liberação que foi feita, a DEPARÁ, a GTA, o Guia de Trânsito Animal, para o embarque desses animais. Esses animais já estão em quarentena e já estão com todos os seus documentos aprovados depois de já terem saído do proprietário. Vamos fazer só um parêntese aí. Compra de várias fazendas, vem vários caminhões, eles ficam em quarentena, o quê? Próximo a Barcarena, próximo ao porto. Próximo a Barcarena, nós temos hoje no Brasil os melhores quarentenários para isso. Então eles descansam lá, passam alguns dias lá? Não só descansam, mas como são adaptados a um confinamento, porque esses animais eram criados a campo, esses animais eram criados a pasto. Se o animal é criado a pasto, você tem que adaptar ele a tomar água num bebedouro, a ele comer um feno que ele comia a pasto. Então você começa a adaptar desde o rumen dele, desde a nutrição dele para esse embarque. Isso dura uma semana? Em média, uma semana até 30 dias. A pergunta que se faz é o seguinte, um navio desse com capacidade para 5.000 cabeças, em quanto tempo acontece esse embarque? Quantos caminhões? Quantas cabeças de gado vem em cada caminhão boiadeiro? Mauro, um caminhão em média 18 bois, dependendo, claro que depende do peso, do tamanho de cada boi, mas 18 bois daria 177 caminhões, quase 178. 177 caminhões. Você coloca isso numa fila. Isso, numa fila. Então aí tem uma logística complicada que não é muito rápido também o embarque. Quanto tempo passa para embarcar essa boiada? Diga-se de passagem assim, Mauro, nós conseguimos adquirir o know-how desse embarque. Nós temos hoje no estado do Pará. O Pará é o maior exportador mundial? 96% do boi vivo do Brasil sai do Pará. Do Brasil. E em nível de mundo? O Pará hoje representa, junto com o Brasil, no caso, o país que mais exporta boi em pé. Então nós somos o maior exportador do mundo, é isso que eu Nós temos o melhor boi para ser exportado. Nós temos Quem concorre conosco é a Austrália. A Austrália é um deles, o Uruguai exporta também boi em pé, a Argentina exportava alguma coisa, agora não é mais significante. Nós temos a Nova Zelândia, que é exportadora. Nós temos países que fazem esse mercado, até porque é um mercado que existe, por questões religiosas, por questões... Bem, nós já vamos ver aí por que compram o boi em pé. Vamos voltar lá para o navio. Todos já estavam embarcados? O navio já estava pronto para partir? O navio estava pronto para o embarque, para sair, o navio já estava abastecido, o navio já estava com feno. Que é a alimentação, dele. Porque ele ia para a Venezuela, né? Ia a Venezuela, o mesmo navio que faz para o Líbano também. É o mesmo que faz para o Líbano. Atravessa me disseram, eu li alguma coisa, que para o Líbano são 22 dias. 3 semanas. E quanto tempo é para a Venezuela? 4 dias, no máximo, já estaria lá, de 3 a 4 dias. Bem, ele começou a adernar de madrugada. E ninguém fez nada. Mauro, a Capitania dos Portos está agora com a sua equipe, com várias sindicâncias. Primeiro começa pelo comandante. Quem manda no navio é o comandante. Dentro do avião ou dentro do navio nós não temos qualquer forma de gerência em cima do que o comandante mandar, até da locação da carga e até do conhecimento que ele tem do navio. O comandante é um sírio com bastante experiência e que trabalha com uma tripulação de vários países, falam várias línguas, mas que trabalham dentro desse navio. Esse comandante, à noite, já tinha
o navio com a carga completa, mas o navio ainda está amarrado, o navio ainda está ancorado. Quando ele começa a adernar. Pela manhã ele amanhece já com vazamentos, já com água entrando dentro do navio. Aí a questão começou a se agravar. Sim, e nada foi feito. Esperaram o navio virar. Acho que tudo foi feito que estava disponível naquele momento ali, porque nós não temos... Também não dava para desembarcar 5.000 bois assim? Não existe maneira. Foi tirado o feno de cima, foi tirada a água, alguns animais foram soltos, mas é um navio que você vai colocando por camadas, é um navio que tem vários andares, né? E você não teria como... Geralmente navios muito antigos, né? Navios velhos. Um navio para ir para carga, é com um avião que vai para cargueiro, um avião que vai para malote de correio, é um avião que já voa com pessoas e que agora, fazendo um paralelo. E navios também, esses navios que fazem... E adaptam eles para receber a carga viva, que fica... Adaptação de currais lá dentro, né? Pequenos currais para também não movimentar muito lá dentro, que se tudo que é boi resolver ir para um lado só, aí cria problema. Né? Perfeitamente. Esses nichos, essas células, é para nós fazer uma curral inteiro, de fazer um laço de um curral inteiro, com uma carga móvel, ele se movimentaria. Então são vários currais e vários bebedouros, vários comedouros, essa água vem de cima e o feno, e aí tem pessoas que trabalham já especializadas disso, a maioria é paraense. Nós temos assim um know-how grande nessa área, porque já faz tempo, né, que nós estamos exportando. Faz muito tempo, e todos os exportadores adoram quando é um paraense, principalmente quando o pessoal do Marajó que gosta de lidar com gado. Tem coragem também de estar lá dentro. Coragem que eu digo na forma de você tratar. Tem pessoas que nunca trabalham com caixas ou contêineres e que não alimentariam um boi ou qualquer outro produto vivo que fosse transportado. Então, nós temos gente hoje muito boa para acompanhar esse navio. Guilherme, que já estão trabalhando nisso aí de volta. Qual é a média de mortandade até a chegada ao destino? Nós temos o que o pessoal chama de boi de tubarão, uma taxa inferior a 2%. Porque morreu, tem que jogar logo. Qualquer acidente que ocorra com um animal desse em alto mar, você tem que descartar esse animal. Você não pode ficar com ele lá dentro. Deve ser um transtorno conseguir colocar um boi desse para fora. Mas eles têm... Depois ele tem a saída dele no corredor central. São vários corredores e para se tirar um animal desse. Mas qual é o percentual de mortandade? Não chega a 2%, mas precisa se dizer, é o menor que tem no mundo. O Brasil tem o menor percentual. Já é do know-how. Já é do know-how. Principalmente pelas raças que nós trabalhamos aqui. Nós temos um zebuíno que é mais resistente. A Austrália já é um gado mais europeu, um gado mais sensível, um casco menos resistente e de uma adaptação menor. Então essa mortandade, que às vezes quando pode ser até aproveitada no próprio navio, mas eles não tentam fazer isso para não provocar um abate maior, é dito hoje como um dos destaques do Brasil ter uma qualidade de exportação. E esse boi paraense, eles não compram esse boi para nós sermos mais bonitos ou sermos melhores. Porque o boi é o melhor mesmo. Porque ele é verde. Porque é verde, porque ele come capim, porque não é um boi que foi tratado com ração no coxo e principalmente porque nós temos preço. A carne do Pará é mais barata. Ele chega com maior peso no destino, porque ele passa confinado, só bebendo água, sal. Se ele chegar com peso igual, já é um lucro. Mas ele não perde normalmente. Ele perde pouca coisa, Mauro. Ele perde pouca coisa, porque o principal é ele se hidratar, ele beber água. Ele tem que aprender a beber água primeiro, porque o primeiro estresse dele é a hidratação. E depois ele comer o feno. Por um momento que ele se adaptou e ele já parou. Bem, Guilherme, para juntar 5.000 bois, foram vários fazendeiros fornecedores. Né? Existe uma regra que saiu da fazenda já por conta do comprador. Esse boi já estava embarcado, então já era por conta lá do importador na Venezuela, não é isso? Os nossos exportadores, que também têm know-how de exportação, são os maiores exportadores, cumpriram todas as etapas legais. E essas etapas são da OIE, do MAPA e da DEPARÁ. Todas as etapas foram cumpridas, foram colocadas no navio como tinha que se fazer. Pronto. Que agora a viagem. No início dessa viagem existe esse problema. Então, toda a situação de produtor, de exportador e de agência de defesa nossa dentro do estado do Pará, ela foi cumprida. Então tem que se cuidar muito até se ter esse laudo final da Capitania dos Portos, que claro deve surgir nos próximos dias, para a gente ter essa causa. Várias delas são ventiladas, várias são possíveis de ter acontecido, uma fatalidade dessa muito grande, e principalmente, Mauro, assim, nós temos agora que trabalhar muito, porque nós ainda estamos com problema. Sim, o problema está o navio lá embaixo, cheio de boi, né? Todos inchados, um peso violento. E aí agora entra a nossa capacidade dessa solução.
Uma das vantagens, eu prefiro um navio que tenha proteína, que tenha alguma coisa degradável, do que nós tivéssemos um navio de óleo na beira do nosso... E mesmo assim vazou bem. O óleo natural do navio, mas me parece que não é significante diante da... Teve pouco, mas está bem cercada a área. São 2, 3 anéis já agora de contenção que nós temos, porque esse seria um problema maior. Isso deve ter repercutido em Caracas muito grande, porque eles vão ficar sem carne em algum tempo, né? Até sair um segundo. No mundo, Mauro, repercutiu no mundo. É um acidente que o mundo inteiro acompanha, porque nós temos um trabalho aqui no Pará, além da competência de produzir, nós trabalhamos com bem-estar animal. E esse bem-estar animal é fundamental para você ter uma zootecnia moderna. Nós temos hoje um trabalho do boi verde, temos um trabalho do boi de capim, do bem-estar animal, da produtividade, dentro de uma legalidade, de uma produção. Então, quando a Amazônia acontece isso, vira uma... Guilherme, uma pergunta que eu vejo que pessoas leigas acabam se fazendo, né? Por que a gente está exportando boi vivo, boi in natura? Por que a gente não leva aqui para o nosso frigorífico, mata e exporta já a carne congelada, né? Então, eu queria que você explicasse para nós por que o Oriente Médio e a Venezuela fazem questão de comprar boi vivo. E é o cliente que manda, né? Nós temos que vender o que ele quer comprar. A gente quer o dinheiro dele, é natural. Mas por que eles querem um boi vivo diante de todos esses problemas? Vamos começar por etapa. O Pará tem 22 milhões de cabeça. Nós temos mais gado do que nós consumimos. Nós temos que ser exportadores. Qual é o nosso mercado? Traseiro para o Sudeste, o dianteiro que vai para o Nordeste e o boi de exportação. Esse foi o grande ganho que teve o Pará quando nós tivemos o boi em pé para exportar. Porque é uma janela que consegue... negociar com os frigoríficos. Regula o preço, tem um concorrente para os frigoríficos. Uma concorrência. Por que ele é exportado? Primeiro, porque nós temos um comprador. Tem compradores... Que é ele vivo. Exatamente. Nós temos, por exemplo, só para citar um fato, no Rio Grande do Sul, alguns frigoríficos, lá em Júlio de Castilhos, onde fazem um abate para alguns árabes, onde vem o pessoal de fora com as orações e com... Voltar a cabeça para Meca. São um ritual, eu já acompanhei esse abate lá em Júlio de Castilhos. São 3 ou 4 desses que são autorizados pelo governo para vir, com a adaga deles, com as facas deles. Eles cortam um por um os fígados dos animais para ver se não tem facilo hepática, que tem no Rio Grande do Sul, para ver se o animal é compatível com eles para trazerem para lá. E eles também condenam carcaças, por questões deles, que não interessam algumas carcaças, da forma que ele cortou ela, que ele sangrou ela, se não sangrou imediato, alguma coisa assim. Nós vimos várias carcaças serem afastadas por vários motivos. Enfim, existe o mercado desse do Oriente Médio, onde tem um abate, um ritual para esse abate. Isso aí existe... Que se destaca, no caso do Pará, o Líbano. O Líbano é a porteira, na Grécia também, mas a porteira de entrada nossa seria o Líbano. Venezuela, a indústria frigorífica, não tem mais gado para abate. Nós vendemos muito boi em pé para cria, para recria, principalmente bobalinos, e bovinos para abate. Para dar trabalho para os frigoríficos. É uma situação crítica que eles enfrentam hoje na parte de alimentação. É um caos a questão de nutrição hoje na... Quanto custa cada boi aí? Quanto está? Em torno de R$ 2.300, R$ 2.400. Isso depende do peso dele hoje. A arroba sempre está variando. Nós temos hoje uma questão do dólar. Ele é pesado na hora que sai da fazenda? O peso é de fazenda. Paga o fazendeiro lá na hora? Exatamente. Quando vai para o frigorífico, é vista a avaliação de carcaça, a tipificação, e é feita uma avaliação para o rendimento de carcaça. Então, a balança do frigorífico diz quando o produtor recebe. No caso da exportação, a balança do produtor, a balança da fazenda, dá o peso, o gado é embarcado, e aí o exportador, esse que comprou o gado, coloca num local que nós chamamos de quarentena, mas é quarentena apenas pelo nome, não os 40 dias, onde vai a vigilância. A vigilância sanitária pesquisa cada um deles. E dito de passagem, assim, vale a pena visitar um desses confinamentos aqui no Pará para ver o nível de tecnologia que nós temos hoje. Temos locais desses com um exemplo para o mundo hoje. Bem, não só Guilherme, de estrutura, mas como de trabalho. Pela sua experiência, o que esse acidente vai causar? Bem, novos procedimentos no porto certamente vão ser tomados, exigidos e assim por diante. Mas se houve uma repercussão mundial, isso você acha que afeta o nosso mercado? Você acha que terá uma repercussão na pecuária paraense de modo geral? Eu acredito que não, Mauro. Por quê? Porque nós continuamos precisando vender e eles precisando comprar. Nós temos um descarte de quantos? Nós temos uns 22 milhões de cabeças. Nós pegarmos hoje um quarto dessa pecuária, seria do nosso consumo. Mas é muito importante porque
quase todos os municípios, 140 e poucos municípios paraenses, têm na pecuária a sua principal atividade. Então precisa se continuar nela e continuar com... Nós temos muito boi, tem que passar. Nós temos boi e cada vez esse boi está sendo abatido mais precoce, ou seja, está sendo abatido mais jovem. Se ele está sendo abatido mais jovem, está aumentando o nosso rendimento. Nós estamos conseguindo capitalizar um pouco mais, até porque é uma necessidade, e precisamos equilibrar animal, herança, meio, principalmente fazer uma equação de ser produtivos, claro, para produzir em menor área, em menos tempo, e com mais qualidade. Bem, então a carência deles, a necessidade do próprio mercado fará com que isso seja logo retomado. Com certeza essa carga já tem que ser reposta. Sim. Essa carga já tem que ser refeita, né? E como essa estivesse viajado, nós já teria saído do Pará. Nós precisamos agora ver a questão de como nós vamos agir com esse resto da carga. Estamos com vários técnicos lá, porque você tirar, incinerar, você colocar essa carga em alto mar, ou você descartar essas carcaças, como vão fazer isso? Da forma técnica mais fácil. E cuidar principalmente, porque nessa hora tem muita gente, Mauro, e por isso eu quero te agradecer esse espaço aqui, da forma como o programa Argumento encara isso. Isso é um agradecimento dos produtores rurais, porque a gente sofre nesse momento a pressão daqueles que não querem que a coisa ande tão fácil. Então você tem pressão desde o lado ambiental, ou desde pessoas leigas do assunto, ou você sabe que um animal hoje, a gente que gosta, a gente que trabalha, a gente como zootecnista que faz o juramento do animal, a gente sabe o quanto isso é pesado para nós. E o pessoal usa, às vezes em quando, essa situação com outros interesses, motivos, até pela própria concorrência, assim. Vários motivos. Até para um discurso mais fácil e que realmente a cena é muito forte. Sim, agora, Guilherme, pelas consequências, você acredita que o Pará não merecia um porto, um pier, um local específico para a carga viva? Nós temos batalhado muito para isso. Nós temos trabalhado muito. Nós temos alguns portos aqui, até próximo aqui a Mosqueiro, que estão parados, alguns próximos a Barcarena. Vamos ver agora com o nosso ministro dos Portos, até se nós temos mais chance agora de ter isso. O Pará merece um porto para embarque de gado. Não que esse problema teria... Sim, mas isso também cala um pouco o que estão falando, né? Que demandará 4 meses para retirar o navio, fica um berço a menos em Barcarena, que já tem fila e assim por diante. Né? Tudo que se fala agora não tem qualquer base, não tem número. Não tem número. Então, como você falou, não tem nem certeza se tinha 5.000 cabeças de gado dentro do navio. A capacidade do navio era para 5.000, tá? Sim, mas... Quantos nós retiramos, quantos salvaram? Mas alguém já recebeu essa grana, não dá para saber, contar quantos foram vendidos? Não, esse número tudo vai ter agora. A capitania tem esse número já, quantos foram embarcados. Então o número existe. A Depará sabe com certeza na vírgula. Não deu para salvar o quê? 100? Não se sabe se 400, 300 cabeças, quantos saíram, porque até tem cabeça que saiu rio afora, outros foram capturados, alguns deu para inçar. Ele consegue nadar algum tempo? Não, alguns foram nadar e alguns foram inçados por guindaste. Vários foram tirados vivos e colocados dentro do caminhão. Tem vídeos disso. O caminhão encostado ao lado, içando cada um desses boi, daqueles currais mais de cima, e colocando. Agora, esses números de quantos foram salvos e quantos foram aproveitada a carne, coisa ainda não se tem. Mas eu acho que não é esse o fato, assim, desse... Claro que a Capitania dos Portos vai ter um relatório, tem uma sindicância sendo averiguada para ver o que foi que realmente aconteceu com esse navio. Isso vai ser rapidamente elucidado, a imprensa vai estar sabendo disso. A única coisa que a gente tem que deixar bem claro, foi feita a parte do produtor rural, perfeita. O produtor cumpriu desde o nascimento, a cria, o bezerro, a rastreabilidade, todas as normas legais, ele tem a GTA e ele transportou. O exportador cumpriu a quarentena, o exportador cumpriu todas as normas do mapa, as agências de fiscalização cumpriram o seu pedaço e colocaram no navio. Daí para frente, agora nós vamos ter que descobrir o que aconteceu lá dentro, o que aconteceu nessa catástrofe, que a gente, para evitar qualquer coisa parecida, e para evitar não só essa repercussão, mas principalmente você ter uma perda tão grande como essa e de uma cena... Então, as fotos são incríveis. São terríveis. Nós vamos continuar no Pará produzindo, cada vez melhor. Nós temos no Pará hoje uma pecuária que ela é imbatível. Nós recebemos essa notícia, nós estávamos no Rio Grande do Sul, lá na Farsul, e vários técnicos nos perguntavam como o Pará vai conseguir enfrentar isso agora, porque sabiam disso. E eu acho que o Pará mais uma vez mostrou maturidade. Logo, nós vimos já nossos colegas
zootecnistas e veterinários nos açougues, no mercado de Barcarena, fiscalizando para ver se nenhuma carne estava sendo comercializada clandestinamente. Logo nós vimos que houve da própria população, que sabe que depende de um porto, quanto é importante ali, quanto é importante a pecuária, a população regional ali, logo estava perto. Claro que todos os ribeirinhos, claro que todo mundo, numa hora como essa, o que puder aproveitar, vai aproveitar. E aproveitar melhor do que um animal desse morrer afogado lá. Mas o fato, Mauro, principal é assim, eu acho que nós enfrentamos com maturidade uma catástrofe grande que não teve uma repercussão maior com cenas terríveis que a gente pôde acompanhar lá, porque a gente teve maturidade de enfrentar isso. Maturidade que era necessária nesse momento. Guilherme Minksem, muito obrigado por mais essa entrevista, essas informações técnicas que são muito importantes nesse momento, né? Que a gente fica ouvindo falar e ver fotos aí, tudo desencontrado. Então é muito importante a gente colocar a forma que você fez. Muito obrigado. Mauro, mais uma vez, a gente agradece esse espaço e a forma como a imprensa paraense está enfrentando isso. Eu acho que é outra forma de maturidade. Eu acho que nós já não estamos mais naquela fase do embate do ambiental contra o produtor, eu acho que isso aí já passou um pouquinho, até porque ambientalistas todos nós somos. Não conheço ninguém que não defenda o ambiente. E eu acho que por aí nós vamos mostrar um pouquinho, talvez caro esse prejuízo, mas talvez a gente vai mostrar que a gente sabe sair de um problema sério como esse e sair bem sem um problema maior para todos os produtores. Obrigado, Guilherme. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima semana, no mesmo horário. Tchau.